pessoal, daqui a pouquinho vamos começar nossa live. Estou aguardando o Edjan e a Sabine chegar. Bom, aproveitar para ajeitar meu fone, melhor assim. Vou aguardar um pouquinho. Eu faço as devidas apresentações. Convidando o amigo Edjan. E aí? Fala, meu amigo, tranquilo? Tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo legal, me escuta bem também? Também. Tá ótimo. Eu tô pelo da luva mesmo, não tô? Tô, né? Tá na luva. Show de bola. Que né? Sabe como é que é, né? Sábado de manhã, só trabalha de manhã não, é 2 horas da tarde, né? Mas, porra, Uhum. a cabeça já não tá 100%, né? Fala, Liz, tudo bem? Atual vencedora do Prêmio Strix, se não me engano, não foi? Ah, sim. Fala, Hel, tranquilo? Mano Israel, meu amigo, parceiro, sabe dos problemas. Se eu falar, a Sabine também chegou aqui. Vou chamar a Sabine para participar. Fala, Guilherme. Olá, E aí, meu amigo? Olá, Sabine. vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Tranquilo. Esperar encher um pouquinho aí pra gente começar. Apesar que sábado de tarde, né? É um horário meio inglório, a galera aproveitou sexta-feira bastante. Né? Tem gente acordando aí, né? Tá acordando Sim. agora. Então estamos com 2 Guilhermes aqui, estamos com a Alice também. Só pessoal, gente boa. Aí, né, guardar só mais um pouquinho, mas as lives vão estar salvas. Depois a gente vai colocar no YouTube também, vai colocar no Vimeo. Não sei se é assim que se fala, mas também se não for, problema, fala em português. Então as coisas vão estar gravadas, vão estar documentadas direitinho, tá? E vocês, como é que tá o sábado de vocês? Tudo certinho? Começou bem? Fala, Ritinha. Tudo certinho. Gente, eu tô com 300 livros que eu preparei aqui. Tá Porque bom, porra. esse assunto é um assunto super vasto, né? É mais quando a gente pode subúrbio. Mas estou super feliz de estar aqui, porque é um tema que me interessa muito, né? Principalmente quando entra nessa história de se tem alguma diferença na escrita, se as palavras são diferentes. É uma coisa que às vezes me perguntam, né? Vem cá, mas então, quem é que você escreve diferente? É isso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Com certeza, eu acho que é um assunto de suma importância, também que envolve identidade também, né? Envolve várias outras questões. Sabine, uma pergunta, você tem fone de ouvido aí perto de você? Com o microfone? Por quê? Tá dando retorno? Eu não sei, eu tô ouvindo um leve chiado aqui, quem tá na live pode confirmar, se não estiver dando retorno, por mim tranquilo. Eu tô ouvindo chiado também, mas não é do meu telefone. E não é a minha dicção, né, também, né? Que minha dicção também bota muito chiado também. Peraí, deixa eu ver se de repente. Não, ó, até desliguei o ventilador, Ah, mas peraí, ainda. deixa eu te... O ventilador deve ser o meu. Pelo amor de Deus, não Deixa desliga eu... o ventilador. O Não, microfone é deixa eu quente. desligar o meu agora pra ver se é... É o meu, cara. O meu tá perto do microfone. Não quero desligar, não. Eu Ó, posso buscar um fone, Não, mas mas eu tenho que tirar o telefone da bateria. não, então segura aí um pouquinho. Vou desligar o meu ventilador aqui. É muita contragosto. Espera aí. Liguei o meu de novo. vou esperar ele desligar o dele e eu ligo o meu também. E hoje tá quente por aqui. Como vocês estão vendo, eu estou no sol, né? Literalmente. Então, Eu até sem fechei o ventilador complica um pouco. aqui. Lá pra galera. Bom, então acho que a gente já pode começar. Galera, por favor,
colocar aqui pra mim um combustível rapidinho, só pra começar a live legal. Tem que ter alguma coisa gelada, né, aqui, né? Então, Gelado? né, vou botar um bericutico aqui só pra começar a live legal. Como diz o nosso querido Paulinho Gogó, não é Paulinho Gogó que fala assim? Menor ideia. Eu Carolina também tô Mancini tá por dando fora, oi. cara. Carolina, tudo bem? Pô, nosso grande humorista, Grande né? Carol. Bom, pessoal, para começar aqui a live, primeiro eu quero dizer que é uma oportunidade do governo do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente na Rede 2, que apresentam a live com a nossa querida amiga Sabine e meu grande amigo Edjan também, que vamos em 4 encontros falar sobre algumas facetas da literatura suburbana. Então, nada melhor do que autores, editores e atores, né, sociais dessa empreitada da literatura suburbana para falar a respeito disso, né? Não será o elenco do Manuel Carlos que vai falar sobre literatura suburbana. Inclusive, né, há uns anos atrás, tinha um amigo que trabalhava na Globo, né, e com parte de cenografia, e ele me falou, né, que pediram para ele montar um cenário de um churrasco suburbano, né? Aí ele falou, beleza, vou montar o churrasco aí da minha área, né? E ele é lá parte de Bangu e tal, falou, vou montar o churrasco que eu conheço, né? O churrasco da minha casa. Aí o pessoal falou pra ele, ué, mas não tem bandeirinha não no churrasco? Ele, bandeirinha? Ele, como assim? Cara, bandeirinha de festa junina, todo churrasco no subúrbio tem. E da onde o pessoal tira isso, cara? Eu sinceramente, eu não sei, né? Não sei. Se tiver alguma decoração que teve preguiça de tirar, em julho ficou, em agosto fez um churrasco. Mas, infelizmente, na atual conjuntura tá difícil fazer um churrasco, tá difícil comprar carne. Mas vamos lá, Sabine, vamos conversar um pouquinho. Edjan, primeiro Edjan, que vai ser o meu parceiro em todas essas lives, vai estar presente comigo aqui nas 4 lives. Se Olá. apresenta, meu amigo. Se apresenta, Sabine. Bom, meu nome é Djan, eu sou um escritor de terror e suspense, majoritariamente ambientado no subúrbio carioca ou nas periferias, e basicamente é isso, né? Só isso? Eu vou colaborar com esse, basicamente é isso. Só um minuto, porque alguns dos livros que eu tenho aqui são 2 anos. Então, esse ano, CS é autor de vários livros, incluindo Gótico Suburbano e Crianças na Sombra, seu lançamento mais recente. Obrigada. Valeu. Obrigado pela ajuda. Tá melhor que eu, porque eu fui pegar o livro da Sabine aqui, não tá na minha mão, não. Então, Sabine... E Vitor Graziano é autor de Bela Máfia. Tá vendo? Eu até separei um trecho aqui para falar do que eu queria falar. Ela que Estou ajudando na divulgação dos amigos, gente. É assim. Bom que ela já tá dando uma ajuda de cara. Não tem meus livros aqui. Não tem seu livro mesmo, não, aí? Sério? Não separei. Eu vou pegar. Sabine, se apresente então, por favor, as pessoas. Gente, subúrbio é um coletivo. Um apresenta o outro e é assim que funciona. Com certeza. Mas se apresenta, Sabine, enquanto isso que eu vou pegar teu livro aqui que tá aqui no armário. Só me deixar. Vamos lá. Eu vou desligar o WhatsApp aqui para não ficar fazendo barulho. Mas, bom, meu nome é Sabine Moura, eu sou autora de livros de vários gêneros. Não consigo um só. Meu último lançamento foi o Deus, foi o Vitor Show, que está me buscar, imagina. Ou não. Depois eu busco para você. Esse livro especificamente baseado no subúrbio. Eu sou uma autora suburbana e eu também sou diretora da editora Nua, que publica autores negros LGBTQIA e ativistas, atos em coleções de ficção, dramaturgia, não ficção,
e, e de poesia também. Então é isso, basicamente. Como eu tava falando aqui, né, eu dei uma... E pior, o livro tá aqui atrás. É que eu confundo as lombadas que eu mesmo fiz. O pior de tudo é isso, né? Mas tá aqui. E Se Deus Fosse Deusa, da Sabine Mendes Moura. Um livro... Eu falo que ele é um drama com comédia, né? Tem umas passagens puxadas mais para um drama, especialmente para quem trabalha no mercado literário, né? Porque é um drama real nesse ponto, né? Tem muito da experiência da Sabine nesse mercado também, e passagens muito engraçadas, porque a nossa vida como editor, né, editor periférico, editor de pequenas editoras, né, a gente é uma correria muito louca. Eu vou até conversar sobre isso com o Israel amanhã, né, porque, cara, é uma vida carregando caixa, tropeçando na rua, é uma vida de pequenas humilhações, extremamente divertida para quem vê. Né? E a gente depois, quando conta também na mesa do bar, né, fica bacana também. Mas E Se Deus Fosse Deus é isso. É um livro para todos, mas eu recomendo muito para quem é do mercado literário também. Porque você vai conseguir se identificar em cada página desse projeto. E como eu falei, é um projeto muito bonito, é um projeto muito divertido também, e que, acima dos percalços, sempre nos deixa com algumas mensagens de esperança. E hoje, nos atuais dias, esperança é realmente o que mais nos importa, o que nos guia. Né? Então, Sabine, hoje, qual vai ser a temática da nossa live? Você manda, eu só escuto. Então, eu quero puxar esse gancho aí do Se Deus Fosse Deusa. Nunca imaginei que eu fosse começar com ele, mas quando as pessoas leem esse livro, elas falam assim, nossa, é um livro bem carioca, né? É um livro carioca, né? A gente lê o livro e a gente sabe que a gente está lendo uma carioca. E eu, quando eu escrevi o livro, eu não pensei sobre isso. Eu não estava ali na proposta de escrever um livro carioca. Mas aí, como eu ouvi isso, não foi de uma ou duas pessoas, foram várias pessoas. Nossa, é um livro bem carioca. Eu tenho vários amigos autores paulistas que leram o livro. Enfim, e até os próprios cariocas dizendo, nossa, é um livro bem carioca, bem carioca. E aí eu fui olhar o que era essa carioquice do livro e eu vi que era uma forma de falar, era uma forma de... era uma construção geográfica também, assim, era uma construção de como que se experimenta a cidade, porque o livro se passa basicamente no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Como que você experimenta, inclusive, o fato desse subúrbio não ser uma coisa assim, não é assim, dividido em subúrbio e centro, subúrbios. Não, o subúrbio é múltiplo, só que tem um olhar que é muito específico, suburbano, e que eu acho que aparece na obra de autores suburbanos, sobre como que você experimenta esses diferentes movimentos da cidade. Isso aparece na obra não só como temática, porque o livro está se passando no subúrbio, mas aparece na forma de escrever também, que é o tema da nossa live de hoje. Então, quando falaram isso sobre o meu livro, eu comecei a pesquisar, né? Eu comecei a falar, bom, então tá bom. Não é carioquice exatamente o que o pessoal está falando, o pessoal está falando desse olhar suburbano, porque existem vários autores cariocas falando, inclusive até às vezes fazendo cenas no subúrbio que não despertam isso. Já é um livro muito carioca. E aí eu li um texto muito interessante, eu até separei ele aqui para falar para vocês, mas falando sobre como é diferente pensar a literatura suburbana na realidade do Rio de Janeiro e o que se chama mais de literatura periférica na realidade de São Paulo. Embora, em termos que seja considerado assim, centro e margem, né, seja mais ou menos a mesma coisa, no Rio de Janeiro, por conta dessa história da cidade maravilhosa, que é uma coisa com a qual a gente cresce, e que a gente, quando está no subúrbio, muitas vezes a gente olha e fala assim, maravilhosa, olha, maravilhosa se eu pegar o trem, depois do metrô, se eu pegar 2 ônibus e tal. Mas essa imagem da cidade maravilhosa é muito forte, acho que para qualquer pessoa que nasceu aqui, essa construção, né? E aí esse texto dizia, olha, de alguma maneira, parece que os cariocas, eles não quiseram tanto pegar o rótulo do periférico e quiseram mais pegar o rótulo de subúrbio para falar de suburbano, né?
para falar de uma realidade em que você tem uma favela no meio de um bairro de subúrbio, mas essa favela também pode estar no meio da Zona Sul, que é a zona chique do Rio de Janeiro. É como se o subúrbio, de alguma forma, ele fosse se entranhando em vários lugares, embora a representação clássica seja tudo que está seguindo a linha do trem e além. Então, da central para baixo e além, digamos assim. Então, eu achei muito legal, porque isso aparece na forma de escrever. Você não vai ter uma pessoa falando, por exemplo, que teve tempo de refletir sobre seu relacionamento amoroso em 300 paradas de trem, se ela não tivesse experiência suburbana. E mesmo que ela esteja escrevendo um conto que se passe, sei lá, em Copacabana, ela vai falar de Copacabana de outra maneira. Eu acho que uma das pessoas que... Isso é tudo por causa dessa influência, da construção de cidade maravilhosa, das reformas sanitaristas que aplicaram, né, um olhar geográfico à cidade de essa é a parte que vale a pena consertar e o resto será, enfim, resto. Só que a gente não adotou tão fortemente esse rótulo de periférico quanto autores de São Paulo adotaram. É meio como se a gente tivesse recusado a dizer, não, aqui existe um centro e a gente é periferia, mas estamos aí na luta. Não, a gente adotou uma visão suburbana de quem cruza a cidade mais fácil porque a cidade é menor, mas ao mesmo tempo não tem as mesmas facilidades de quem está na Zona Sul, sendo o centro da cidade um lugar meio... um lugar de passagem, ou quando você cruza o túnel, etc. Eu acho que uma das primeiras pessoas que construiu isso, literariamente falando, a gente vê assim, quais são as expressões usadas e tal, foi o Lima Barreto, né? E aí o Edson sabe muito mais do Lima Barreto que eu posso conversar sobre isso, mas quando o Lima Barreto fala sobre a casa dele, ele chama a casa dele de Vila Quilombo. E por que ele chama a casa de Vila Quilombo? Ele explica por quê. É para enfesar Copacabana. Então você já vê no texto, não vou lembrar qual é o texto, mas você vê uma construção assim, bem evidente de como essa geografia da cidade é importante, e não é só ficar falando, nós somos do subúrbio, não, aparece no texto. Eu estou chamando minha casa de Vila Quilombo, e óbvio, é uma associação à minha negritude, a um reconhecimento da identidade, etc., mas eu estou querendo enfesar Copacabana. Ao mesmo tempo que ele diz que, eu não sei aqui para falar para vocês, que a alta sociedade suburbana só é alta nos subúrbios, porque quando pinga ali na rua do ouvidor, a coisa já começa a se diluir. Então ele também tem um olhar muito bacana para essa construção de como o subúrbio ele é múltiplo, ele não tem essa construção que às vezes o termo periférico remonta de, olha, temos aqui todo um lugar que não está sendo olhado, mas também é forte. Não, no Rio as coisas são muito mais marcadas. Tem pesquisadores até que chamam isso de... dizem que o subúrbio tem que ser encarado como algo que tem a sua própria poética, principalmente no Rio de Janeiro, mas como um símbolo a ser interpretado do que simplesmente uma localização geográfica. Porque são experiências compartilhadas por um grupo de pessoas que, confrontando-se com essa visão de cidade maravilhosa, e peraí, será que eu estou na cidade maravilhosa, porque eu não estou vendo isso ao meu redor, começam a buscar formas de dizer que elas estão sempre meio que inserindo esse subúrbio em qualquer lugar. Eu acho que esse exemplo é Vila Quilombo perfeito. Né? Vila Quilombo, com tudo que isso significa, mas para enfesar Copacabana. É um lugar muito bairrista. E cada um dos bairros tem a sua própria hierarquia, seja suburbano ou não. Mas no momento em que se chega no centro da cidade, desaba no centro da cidade, é como se o subúrbio meio que desse passagem na outras hierarquias minoritárias, no caso, né? Das pessoas que têm muita grana e que vão tentar construir essa noção europeizada e civilizada, né? De cidade, que já estão apostando lá desde as reformas sanitaristas. Então, o que mais me interessa, que eu queria trazer para cá, é como que isso aparece no texto, nas palavras. Não é só um movimento panfletário. E não é só nós queremos falar sobre o nosso bairro. Então, a mesma história que acontece em Copacabana agora vai ser contada em Honório Gurgel. Não é só isso. Tem formas de falar que não tem absolutamente nada a ver
com o aspecto geográfico, o contexto geográfico não é tão importante, mas você vai pegar ali no meio um negócio, meio Lima Barreto, como, por exemplo, eu li outro dia que era a história é romântica. É um livro voltado para o gênero romântico mais clássico, mais comercial. Mas a mulher que está no encontro precisa passar por não sei quantas estações de trem, e além disso, ela não lê a casa do namorado na Zona Sul da mesma maneira que uma pessoa, enfim, que não tivesse essa linguagem suburbana leria. Isso acontece, inclusive, quando autores do subúrbio escrevem, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, histórias em Nova York. Deu uma Então, a história travadinha. de Patrícia, do Rio de Janeiro, suburbano, que se identifica como suburbano. Na história tem neve, na história todos os personagens são louras altas, Borbs, Barbies e Kens. É de propósito, é para ser comercial, é para ficar parecido com uma série de Netflix. E, no entanto, lá no meio da cena, você vê umas paradas que jamais seriam em Nova York. Você vê essa tensão suburbana que existe no Rio de Janeiro acontecendo nesse romance classicão baseado no gênero comercial. É sobre isso que eu gostaria de falar. Aproveitando o gancho, né, quando você fala de livro, na verdade você deu uma ótima introdução, inclusive, para a próxima live, que vai ser sobre território, né, autores e territórios, né, e cabe muito bem. Não necessariamente precisa ser claro geograficamente ou panfletário, também não tem problema nenhum em relação a isso. Mas Sim, quando não. você pega de uma forma orgânica, né, no texto, né, ele acaba sendo, na minha opinião, acaba sendo mais interessante e acaba entrando com mais facilidade na cabeça do próprio leitor. Porque você não está jogando uma enxurrada de informações, né? Essas informações estão sendo jogadas de forma, às vezes, contextualizadas, às vezes no próprio diálogo, né? E, embora seja um livro, né, extremamente taxativo nesse ponto, né, geograficamente falando, a premissa do livro, o livro que eu peguei, assim, que mais me marcou nessa questão de divisão de território, né, de mostrar o subúrbio, o Zona Sul, foi o Cidade Partido, do Ani Ventura, né? Que estudando como crime organizado, né, que era meu objeto de pesquisa, né, e tal. Aí você vê como é que a máquina da violência funciona através da diferença de um túnel, né, cara? Então, fica bem interessante. Mas trabalhando sobre a questão da principal da live de agora, é até um dos meus objetivos com a incubadora de sonhos, né? Quando a gente fez esse projeto, né? De trazer autores periféricos, suburbanos, de forma gratuita. Eu queria trazer o que eu acredito que seja a minha, né? Na minha vivência, a verdadeira voz do Rio de Janeiro. Porque não é o Rio de Janeiro da cidade maravilhosa, né? É o Rio de Janeiro, como a gente falou, da cidade maravilhosa. Onde e para quem? Né? Porque se hoje a gente reduzir a cidade maravilhosa vislumbrada há 50 anos, 70 anos atrás, né, que da década de 50, que aparecia, né, tinha suas boates nos Estados Unidos, né, a própria Copacabana, esse tipo de coisa, a pessoa vislumbrava o que hoje talvez, se for, é o Leblon. Porque Copacabana já não é mais a Princesa do Mar, já foi faz tempo, né? Já acabou Sim. aquela aura, né? E trazer essa vivência, como você falou, né? E amplificar essa voz, né? Que a gente não dá a voz, né? Não trazer a voz já vem com a pessoa, né? É o que transforma, a meu ver, a incubadora de sonhos tão interessante. E você, como editora do projeto, eu estou com os livros aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo pegar sem derrubar tudo. Eu acho que eu não vou conseguir pegar sem derrubar tudo, mas eu vou tentar. Esse livro aqui, principalmente, derrubei tudo, como vocês viram, foi o Mesa de Canto. Você lembra? Ah, o Mesa de Canto, lembro. Ele tem Lembro. da Thaís Tomás, ele tem uma voz muito suburbana nele, e Sim. principalmente trabalhar com as regiões, com o samba, com a milícia, com a violência, né? E acho bem interessante. Mas eu vou calar minha boca, deixar o Edgar falar um pouquinho, e depois passar a bola para a Sabine de novo. Eu gosto muito quando
Sabine traz o Lima Barreto para uma conversa sobre subúrbio, né? Porque assim, a gente fica esperando quando ele vai aparecer, porque principalmente dentro do Rio de Janeiro, eu acho que é um autor que deveria ser bem mais conhecido quando a gente fala no nível de educação mesmo. Eu acho que os textos dele, os contos, deveriam aparecer mais, exatamente por esse movimento que ele fazia, de colocar essa linguagem suburbana na boca dos personagens deles, que é uma coisa que a gente acaba fazendo também, né? É uma forma de você valorizar esse tipo de linguagem, não mostrar que, tipo, ele existe para ser totalmente erradicado e todo mundo falar norma culta, todo mundo ficar usando próclise, mesóclise e ênclise na cidade toda. Eu acho legal isso dessa linguagem mesmo que a gente vê tanto circulando pelos lugares em que a gente vive, trabalha e tem nossas outras coisas, aparecendo na literatura. E não aparecendo na boca de personagens que são estereotipados como ignorantes. Você vê o personagem principal de um conto lá, ele está usando aquele tipo de linguagem, mas você vê que ele ele não está usando aquele tipo de linguagem porque ele é um cara ignorante, porque é burro, porque é sem cultura. É uma forma de falar. Ele está usando gíria lá, mas ele é um protagonista da história. E eu acho legal trazer, quando a gente fala de linguagem, né, utilizada, trazer essa forma de falar para a literatura, porque é uma forma de mostrar, olha só, esse tipo de linguagem aqui é utilizada no subúrbio. E assim, e não só no subúrbio, quando a gente fala de território, isso vaza para, inclusive vazar, né? Vaza para a cidade toda. O pessoal da Zona Sul também está falando, chegou, tá tarde, eu vou vazar. E outras coisas. Então, eu acho legal quando a Sabine traz o Lima Barreto para essa conversa por conta disso. Eu acho interessante que a gente acabou de ter uma polêmica muito grande sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, né, O Quarto Despejo, e como ele foi tratado por editores e revisores, e eu li, ele foi tratado no sentido de apagar marcas consideradas não padrão, né, e aí a gente está falando do que fica fora da norma culta, e muitas vezes a gente está falando de norma culta sem saber o que é, porque a norma culta é um conjunto de 9 regras, que inclui regência, ortografia, né? São regras, mas a norma culta fala um pouquíssimo sobre vocabulário. Ela fala graficamente sobre, por exemplo, como é que eu vou escrever basculhante ou vasculhante, ou várias formas que a gente tem que falar. Tudo bem, mas ela não fala como regra, né? Porque o pessoal bate muito nessa tecla. Nós precisamos ter um padrão, nós precisamos ter uma regra, senão seria uma confusão em termos de como são registrados os documentos oficiais, não sei o que e tal. Só que assim, primeiro que literatura não está no mesmo escopo dos documentos oficiais de uma repartição pública, como muitas vezes acho que algumas pessoas gostariam que estivesse. Sim, existem alguns movimentos para isso. Literatura não tem a função de ser o texto exemplo que vai parar no livro didático para você aprender o que você deveria aprender numa cartilha, primeiro ponto. E segundo ponto, que se você for olhar mesmo o que é a norma culta não é o que as pessoas acham que é, porque elas confundem esse nome culto. Eu estou falando assim porque eu sou linguista, né? Eu estudei isso há muitos anos, então elas confundem esse nome culto com uma visão muito preconceituosa que a gente tem de cultura, como uma coisa que algumas pessoas têm e outras não têm, quando cultura não é isso. A gente fala culto e já imagina quem tem acesso a certos recursos aquisitivos e, portanto, vai a certos tipos de teatro, tem acesso a certos meios de comunicação e artísticos, quando são certos, entendeu? Não são todos. Na verdade, cultura, teatro, educação, existem em todos os lugares de várias maneiras. E ninguém tem ou deixa de ter cultura. Cultura é uma característica humana, todo ser humano tem cultura. É uma coisa que a gente, é o que nos faz existir. Mas aí tem uma confusão gigantesca com esse negócio de norma culta. Norma culta não é norma do culto. Norma culta é um nome meio ruim, meio antigo, meio de quando não existia tanto essa polêmica, porque hoje em dia a gente chama de norma padrão. E a norma padrão não é obrigatória na literatura, porque a função da literatura não é ser material didático. Ponto final.
Aí a gente tem essa polêmica aí da Carolina Maria de Jesus, de pessoas dizendo é bom mesmo que você apague todas as marcas que são consideradas periféricas do texto dela, porque autores, em geral, autores brancos, autores de classes sociais mais altas, etc., que são 80% do que a gente conhece do mundo de autores que conseguiram chegar a ser publicados em formato livro, né, digamos. Esses autores, eles têm uma equipe que ajuda eles a padronizar o livro. E não é justo que você não faça isso com a Carolina também, porque senão ela não vai ter chance de vingar. Só que esse argumento é muito bizarro, porque a Carolina Maria de Jesus faz sucesso em não sei quantos milhares de países, do jeitinho que ela escreveu. Pois é. Desse jeito que ela escreveu. Então você vê que tem um preconceito que é muito local, que é do nosso país, e que, aí eu tenho um exemplo. Se você abre qualquer página de O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, Sim. que vai sair, o que é literatura suburbana do Rio de Janeiro, qualquer página, eu abro aqui. E aí você lê um negócio, na porta do refeitório estavam os moleques do oitavo. André os viu logo assim que chegou no pátio, sabia que era para sobreviver ali. Sabia que para sobreviver ali precisava se manter firme diante de qualquer terror. Não vai ter almoço para ninguém, eles disseram. André ficou olhando para a cara de cada um deles, tentava fazer a expressão mais dura possível, tentava parecer perigoso e imprevisível. Bora geral pro banheiro. Qualquer página. Abri qualquer página. Bora geral pro banheiro. Logo assim que sabia. Essas formas de falar são formas suburbanas. E fazem que a Carolina fez no mundo inteiro, justamente porque é novo, justamente porque não é padronizado, né? Aí a gente começa a se perguntar assim, por que alguns livros conseguem furar a barreira e outros não conseguem? Milhões de autores, o cara estava na hora certa, no lugar certo, no agente certo, passou no concurso certo, e que bom, parabéns. Mas no do dia a dia, ainda existe muito esse preconceito de que expressões bora, que a gente conhece e várias vezes aqui na leitura aqui, eles são simplesmente ou são um jeito ruim de escrever. Quando, na verdade, elas estão fazendo essa conexão meio que subúrbio, né? Subúrbio da literatura, ocupando esse lugar, né, da literatura com o subúrbio, e são facilmente compreendidos por qualquer pessoa. Acho que dentro e fora do subúrbio. É como o Vitor falou, né? Daqui a pouco as pessoas estão usando essas gírias e muitas vezes usam de forma caricata, muitas vezes deixam um certo livro furar a barreira, mas ele acaba virando uma coisa quase um fetiche, né? Tipo, da mesma forma que você fetichiza um indígena, da mesma forma que você um indígena entendido como o cara do cipó e da tribo, né? E da mesma forma que você fetichiza, de repente, alguma coisa africana, você fetichiza o suburbano como, cara, eu falar, eu leio essas pessoas do subúrbio. E quando a experiência da literatura, né, com a qual a gente convive, ela é muito mais rica, fala sobre todos os assuntos, mas a linguagem pode ser uma barreira para que mais leitores a compreendam, que ela já é testada no nosso dia a dia na cidade como só errado. Várias vezes eu ouço, se você sabe falar direito, por que você não fala direito? Eu ouvi isso eu tenho mestrado, doutorado, enfim. Mas a minha linguagem é assim que eu falo com as pessoas. E quanto mais a pessoa me dá, mais eu carrego nisso. E quanto mais eu quero que ele seja um livro, mais eu carrego nisso. Mas ainda existe essa noção de que isso essa forma de trabalhar a linguagem, de ser linguagem, que foi assim que eu cresci, né? A linguagem que eu conheço, ela é errada, ela precisa ser errada, né? E a literatura suburbana confronta isso diariamente. A questão que você falou é interessante, né? Toda é interessante. Né? Essa parte final, né, do fetiche, né? Do exótico. Vocês conseguem me escutar bem? Você deu um retorno aqui, tá legal? Eu tô ouvindo baixinho. Também. Então, Tá baixo, mas... Às vezes melhora aqui. Melhorou? Tá parecido. Tá parecido? Vou tentar falar mais alto. Melhorou. Melhorou agora. Deixa parada aí, assim. Então, assim tá bom? Tá ouvindo legal? Igual arrumar antena no telhado. Tá bom, não mexe não.
Tá melhor, tá melhor. Tá com bombril, tá com bombril. Tá vendo? Isso aí é subúrbio e milícia. Entendeu? Né? Tá lá em cima do. Agora nem precisa mais, mas antigamente. Agora não tem mais isso. Não tira a mão daí não, mas eu quero ver. Dane-se, fica aí. Tá no momento importante da novela. Mas eu queria falar sobre o fetiche, né? Sobre o exótico. O próprio livro, O Sol na Cabeça, do Giovanni, né? Esse nome, O Sol da Cabeça, não é isso? Foi um livro que eu usei também muito como referência, né? Para de criar a incubadora dos sonhos, né? Sonhos, porque quando esse livro saiu, tanto para o bem como para o mal, tá? Quando esse livro saiu, eu achei interessantíssimo. Eu já conheci um pouco da história dele por ele ter feito uma oficina que falou sobre aquele acidente, ou seja, o crime, contra o cinegrafista, o Santiago, da Band, que morreu com Sim, na Central do Brasil, no protesto. E ele fez um conto na visão do morteiro. Então foi ali que ele começou a aparecer mais pro pessoal, né? Despontou legal. Pelo menos do que eu soube na época, né? Posso estar com a informação equivocada também. E eu fui ler o livro, cara. Achei o livro bacana pra caramba. Pô, assim, me identifiquei com muita coisa, né? Porque, especialmente por ele ser muito oralizado, né? Fica bem interessante. Lembra bastante como é que a gente fala, que é cheio de gíria, de sotaque, de palavrão, né? O palavrão, então, né, cara, pra gente, aqui o Edjão e a Sabine falam de pouco. Eu sou uma máquina de palavrão. E isso reflete diretamente no livro, né? Não sei se a Sabine concorda, mas Bela Máfia deve ser um dos livros com mais palavrão que você viu, assim, e coisa de grosseira, torta e direito. Tá tranquilo ainda? Eu acho que não, eu acho que não. Tá Tem bom, bastante. ainda tá bom. Ainda tá bom. Mas eu acho que é porque a Bela Máfia não é sobre isso, né? Verdade. Entende palavrão? Não é sobre isso. Ele só tem palavrão, não é sobre palavrão. Aí... Existem livros que são sobre o palavrão, tipo assim, não que sejam tratados sobre palavrão, mas tem livros em que a gente sente que o autor quis colocar o palavrão, trabalhar com o palavrão, enfatizar o palavrão, e também fica muito legal, não estou criticando não, mas acho que não é o caso de natural mesmo, nem a base de pimenta e chinelada foi corrigido na infância. Porque hoje não é aceitável, mas na nossa época era, né? Então, a questão foi o seguinte, né? Quando eu peguei o livro, eu gostei muito do livro, mas comecei a ver uma galera, porque por estudar em Universidade Federal, né, a gente tem convívio com uma outra galera de uma classe que não é igual a nossa. No serviço social já é um pouco mais parecido, que a maioria é pobre mesmo. Para fazer serviço social ou é religioso ou pobre, né? Não tem muito fugindo dessa temática, dessas duas formas, né? Mas, com outros colegas de faculdade, a pessoa falou, no subúrbio o pessoal escreve assim. Eu falei, porra, caralho. Eu fiquei assim pensando, poxa. Aí eu comecei a ver que tinha esse lance do fetiche de ser oralizado. E que não necessariamente também é uma obrigação do autor suburbano, né? Quando você vê o Edjan, quando você vê o Sabine, né? O Jonathan, o Thiago, outros aqui, na incubadora de sonhos até menos oralizado até. Então, foi uma preocupação que eu fiquei na época. Eu falei, caramba, imagina, se daqui a pouco vão querer que todo autor suburbano também escreva de forma mais oralizada. Não, essa é a genialidade do Giovanni, que vai ser a genialidade de outros autores também que estão em outros projetos, mas que alguns autores não precisam seguir. E não necessariamente isso também é forma culta, como você estava falando, não tem nada a ver com forma culta. Tem nada a ver. Não, e é estranho. É estranho. Depois eu quero comentar essa parte também. Deixa eu falar só um negocinho rapidinho. Desculpa, eu sei que eu tô falando muito, mas é estranho que eu conheço Você é convidada, né? Aqui para falar. Eu conheço muitas pessoas que usam o esquema moralizado como o Giovanni usou, mas elas estão postando em blogs, né, de blogs literários, autores ajudam autores e tal. Tem muitos autores suburbanos, não sei o quê. Acho que isso caiu um pouco agora. Isso aconteceu comigo também, uns 15 anos. E aí a gente postava esses textos e achava, puxa, é isso, é a minha linguagem, vou botar lá, tô inovando. E a gente toma muita porrada na cabeça. Tipo assim, você não sabe escrever, não escreve. Pra que escrever? Porque isso que o Lima Barreto falava da alta classe urbana também existe. Para te bloquear, para dizer assim, não, vai aprender a escrever, o teu modelo tem que ser o quê? Machado de Assis, se você dá sorte, porque Machado de Assis, pelo menos, tem uma ironia que também pode estar muito urbana, mas assim, num nível de linguagem completamente diferente, né? Então, era isso que eu queria falar, assim,
não é só o fetiche, até para você chegar no fetiche que de repente vai te permitir furar a bolha, antes você tem que vencer uma própria compreensão, às vezes, dos seus pares e dos leitores, os primeiros leitores que você vai ter quando você não estiver publicando por uma grande editora ainda, etc., de que isso é possível. E aí depois, muitas vezes, quando você vence a barreira, aí acontece isso que você está dizendo. De repente as pessoas vão te taxar como nicho suburbano e você só vai poder escrever assim. Se você quiser escrever de outra maneira, talvez o seu livro não seja vendido, né? Ou não seja aceito. Sim. Essa questão do suburbano exótico, né? Acaba sendo a questão do suburbano exemplar também, né? É como se... eu fico pensando em algumas histórias que eu produzo. Quando eu produzo uma história que é contada em primeira pessoa, eu quero que aquele cara pareça mesmo que está contando uma história numa mesa de bar, dentro de um trem. Então eu vou usar essa linguagem mais coloquial. Mas quando eu estou contando uma história de outra maneira, eu mudo isso para que seja uma história sendo narrada mesmo, e dentro de alguns pontos eu botei uma linguagem mais próxima daquela que a gente usa no dia a dia por aqui. Mas é isso que o Vitor coloca, realmente, assim, bom que esse livro já tem um bom tempo que saiu, então a gente viu que não foi um reflexo tão grande, principalmente dentro dessa área que a gente atua, da publicação, de que não foi criar uma expectativa somente para que o escritor suburbano escreva dessa maneira. E a gente vê outros escritores suburbanos aí produzindo histórias que usam tanto esse tipo de linguagem, mais oralizada, mais coloquial, como usam outras formas de contar a história. E assim, que bom que foi uma coisa que aconteceu, mas que não teve esse impacto, que seria a morte para muita gente que está produzindo até hoje, né? Sim. E eu acho que essa é uma das questões, né? Assim, a gente, quando fala de linguagem, como é que a linguagem traz o subúrbio e a vivência do subúrbio, a estratégia de cada um vai ser diferente. Então, eu tenho aqui Meu Rio, Meus Lugares e Olhares. Em termos de linguagem, é super canônico. A Cláudia Gomes Cruz, isso é poesia, né? Ela é de Oswaldo Cruz e ela tem a linguagem dela é muito canônica. Ela é professora de ensino fundamental. Então, assim, não é uma questão de experimentar com a linguagem ou de amplamente, não é sobre isso. Mas o que ela faz quando ela propõe os poemas dela? Ela propõe não só no tema, mas na forma como ela vai fazer rimas curtas e falar de experiências que são muito do dia a dia, construir uma outra cidade maravilhosa. O propósito desse livro é esse aqui. Eu vou colocar outras coisas no mapa. Ela vai buscando palavras para dizer que também tem a Quinta da Boa Vista, que também tem a Pedra do Sal, que também tem o samba em Oswaldo Cruz, que também tem o Mercadão de Madureira. Então, assim, não é só uma estratégia de... Cada um tem a sua estratégia. Não é só uma estratégia de cidade maravilhosa, né? Eu acho que é muita estratégia do Vitor. Mas é uma estratégia, pode ser uma estratégia também de, peraí, a cidade é maravilhosa, mas não é maravilhosa pelo que vocês estão achando. O subúrbio é múltiplo, acho que essa que é a visão que não se pode perder. Cada um vai ter sua estratégia, são várias pessoas diferentes, mas isso, de qualquer maneira, vai se refletir na linguagem. Mesmo que ela aqui não esteja super experimentando com a linguagem, você consegue ver uma série de coisas, assim, no foi mal, no inconsequente, no sem noção, em gírias que aparecem, mas não é só isso. A principal estratégia dela existe cidade maravilhosa, sim, mas ela não é maravilhosa por causa do que vocês estão pensando. Ela é maravilhosa porque tem todos esses lugares que eu já mencionei aqui. E eu tenho direito de senti-la como maravilhosa, né? Acho que é nesse lugar que o Rio de Janeiro se diferencia. Muitos autores que eu conheço, assim, a gente às vezes até usa o suburbano periférico como se fosse, né, uma coisa que dá para substituir. Mas eu gostei muito desse texto que falava que no Rio de Janeiro é mais o espírito suburbano, porque eu acho que os textos cariocas eles se recusam
para ficar na periferia. É comum você ver essa estratégia, que mesmo que você esteja falando mal do cidade, e falando mal da noção de cidade maravilhosa, etc., os autores estão, acima de tudo, privilegiando, destacando e dizendo como também é maravilhoso. Aí é que eu acho que entra a influência. Também é maravilhosa esse outro lado da cidade. Até você, Vitor, depois você pode confirmar ou desconfirmar isso. Mas eu sinto que quando você faz uma cena que você abre aqui e diz: eu tinha, no mesmo dia, desconhecendo qualquer tramóia contra a sua integridade, possa encerrar o expediente nas lojas médicas. Com auxílio de outros funcionários, desenrolava as portas de alumínio. O dia havia sido muito puxado e ainda precisava buscar suas filhas na casa da avó. Por isso, acelerou o passo em direção ao estacionamento na rua Manuela Barbosa. Quando, descendo a rua principal, um Opala de pomada parou ao seu lado e o fuzilou antes de se evadir na contramão por uma rua adjacente à padaria Imperato. Isso aqui chega a dar um nervoso, porque a gente é da mesma região, né? Então, isso aqui é Caxambi Meio. Rapidamente cercado por uma turma de curiosos do ramo de dor, Costa ainda chegou a se levantar, mas tombou sem vida sobre o meio-fio, padecendo dos ferimentos e provando que nenhum homem era a prova de balas. Pronto, já entreguei tudo. A Máfia 2 já tá mais orgânico a linguagem. Mas eu gosto desse trecho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: então você é um dos maiores críticos da cidade do Rio de Janeiro e com muita informação, por isso que eu gosto dos seus livros, eu aprendo muito com eles. Eu tenho medo de máfia, né? Você gosta de decepar membros e tudo. Mas, enfim, eu tenho medo. Mas você é um grande crítico da cidade do Rio de Janeiro e isso é o que eu mais aprendo contigo. Mas, assim, nesse trecho tem uma cena que, se fosse, assim, uma dessas séries da Globo, provavelmente ela estaria, assim, qualquer favela, qualquer subúrbio. Porque quando o olhar não é suburbano, tem meio que essa representação, assim, de uma rua do subúrbio, como se fosse tudo igual. Ou então, uma favela. Aí a favela, são todas de tijolo, e tem que ter bandeirinha da favela, de repente depois de Cidade de Deus, não sei. Mas, assim, beleza. Ou então, tem uma representação que é assim, a vila, a ruazinha mais estreita, os buracos, não sei o quê, e não tem riqueza. E aí, quando você abre Bela Paralelepípedo. você tem, por mais que você seja crítico da cidade, uma valorização da cidade. Porque você está tendo uma experiência, você está tendo um cenário construído com um linguajar específico lá do policial, porque essa é uma cena bem classiquinha de acontecer, não sei o que e tal. Mas não deixa de ter o pegar na casa da avó, a mesbla, referências que são muito suburbanas, e você acaba valorizando o subúrbio. Porque você está localizando uma cena que jamais seria localizada ali no mainstream, né? Você está localizando numa rua de subúrbio, e não é qualquer rua de subúrbio genérica. É uma rua que quem passa por ali reconhece. E quem, de repente, não conhece bem a adjacências, vai entender a lógica, assim, de, tinha uma loja ali, que é o jeito que a gente fala, né? Se isso for descrito no Leblon, acontece um pouco a mesma coisa quando você não tem esse olhar suburbano, só que ao contrário. Não é Leblon que está ali, embora a gente veja que porque a gente conhece a cidade. O que está ali é uma rua de classe alta. Rola um pouco um apagamento. É como se só desse ponto de vista suburbano tivesse real interesse em nomear as coisas, em dizer não tem mais diversidade. Não... E essa é uma grande contribuição que a gente tem fazendo literatura suburbana, né? Que muitas vezes as pessoas não percebem. A gente fala da cidade de verdade. Não é só da cidade em que a gente mora, não é só do subúrbio geográfico ou espiritual, sei lá. A gente fala da cidade de verdade porque pra gente tem um impacto grande esse negócio de onde de como onde tem a lojinha, os personagens do subúrbio, né? Tem um impacto grande. A gente não consegue deixar isso fora do texto, mesmo que a gente esteja falando da Zona Sul. Sim, sim. Quando você falou da Cláudia, eu achei interessante uma coisa que me lembrou, até na época da faculdade de serviço social mesmo, né? E do trecho em si, primeiro é trabalhar com a questão da identidade, né? É importante, né? A gente reforçar a nossa identidade, não de forma caricata, mas reforçar a nossa identidade, o nosso orgulho.
né? E isso me lembrou muito na época que começaram a tirar o termo comunidade e voltar a usar o termo favela. Como questão identitária. Oi? A gente brincava, falar uma coisa, a gente brincava na época que eu não sei se dá para brincar com isso, mas na época que eu estava dando aula e a gente estudava a semântica desses termos, né? Tinha Aham. favela, comunidade, e num determinado momento quiseram propor que não se falasse nem mais favela, nem mais comunidade. Tinha que ser zona de alta sociabilidade. O E trânsito eu tô pensando no código esse de nome trânsito obviamente não vingou, mas existia uma óbvio. proposta acadêmica de que se chamasse de zona de alta confiabilidade, de alta Sociabilidade, né? possibilidade. Você já ouviu isso? Não, mas o trem pode ser, o trânsito pode ser, não precisa. É um Não, mas lugar que tem muita alta gente, tem de alta sociabilidade sociabilidade. é outra. Isso, É, eu achava isso assim, né? E aí depois teve o retorno ao vocabulário original, mas desculpa te interromper. meu Deus do não, pelo amor de Deus, eu nem sabia disso. Se eu soubesse disso, eu já tinha jogado pra sacanear aqui. É A ridículo, gente né, viu. cara? Não, e é mais uma forma de transformar pessoas, histórias, identidades, um emaranhado mata de sardinha, né? Zona de alta sociabilidade. Porra, toda zona é de alta sociabilidade, senão o nome seria zona, né? Mas vamos lá. No eufemismo, em cima do eufemismo, que essa coisa, vamos suavizar, para ficar objetivo, que acaba sendo, do meu ponto de vista, uma hiper ofensa. Porque, assim, Sim. eu não tô aqui para ser suavizada. Como assim suavizar? Tu não me engole? Que isso? Entendeu? E por isso que eu achei O áudio tá interessante ruim a aqui. forma de reapropriar dos nomes também. Fala de O novo. áudio aqui tá muito ruim ainda. Tá indo e Você tá voltando. mais baixo que todo mundo. Caramba, Fica cara, eu tô alto e com fica baixo um quando você fone fala. bom aqui. Eu não sei Será que também não dá não. para tirar o fone, Vitor? Eu acho que vai dar microfonia. Você deve Agora não dá para ouvir nada. não ouvir nada? Não. Ó, melhorou um Ó, pouco. outra coisa. Mas dá na microfonia, não dá? Melhorou Não tá, bastante. Eu não não tá sei, dando, mas não. a microfonia é melhor, cara, porque estava muito baixo. Que isso, cara? Pô, esse aqui é o meu fone guerreiro, meu fone de sempre. Pô, outra coisa agora. Parece. Caraca. E acabou Pô, o tu não chiado, hein? falaram assim no começo da É. live pra mim. Aqui, pô. Aqui. Acabou o chiado. Bom, então vamos ficar sem fone por enquanto. Na próxima live, vou ver se eu acho outro fone aqui em casa. Mas então era isso, né? Era a questão da identidade mesmo, né? Quando o pessoal troca a ideia de comunidade e retoma a palavra favela, com todo o seu significado que tem na favela em si, eu acho que lembra muito o que você falou da Cláudia, né? Que é enaltecer, não enaltecer de uma forma. Não sei se a palavra ufanista seria a palavra correta, mas enaltecer por enaltecer é mais enaltecer uma coisa que para ela de fato é belo. Uma coisa que para ela, o Rio de Janeiro é bonito ali. Né? Então eu acho interessante, acho que são situações semelhantes. Edjan, fala alguma coisa, vamos devolver Bom, para Sabine. vamos devolver. Bom, assim, eu acho interessante essa questão também de você apresentar esses territórios que a gente ocupa. Nós somos do subúrbio. É legal você apresentar isso daqui também, fugindo um pouco do que se espera que você vai mostrar lá. Se você vai contar uma história que se passa na favela, as pessoas vão pensar, ou na comunidade, como prefiro, ou na zona de alta sociabilidade, fica meio que aquela expectativa de que vai ser uma história em que em algum momento vai aparecer um traficante, ou a história do traficante, ou a história de um garoto que foi recrutado pelo tráfico. E é um problema real daquela área, mas você pode ter um outro tipo de história acontecendo ali dentro de uma garota, vamos supor, que fez uma festa de 15 anos e lá ela encontrou o garoto que ia ser o amor da vida dela e ficaram juntos para sempre. Em que essa ameaça dos problemas de segurança, de certa forma, podem compor o cenário, porque acabam compondo, mas que não seja a parte principal.
esses movimentos da gente mostrar essas áreas que a gente ocupa, seja a comunidade, seja o subúrbio, mostrando essas coisas positivas, essas coisas legais também. Acaba que eu faço pouco isso, porque como eu escrevo histórias de terror, isso daí acaba ficando em segundo plano das minhas preocupações. Esse daí é o amor nos tempos da pandemia, né? Isso, que fala muito sobre isso que estava falando agora, né? Não, esse livro aí é Do maravilhoso. Guilherme, Caramba, assim, e exatamente, e é disso que eu estou falando, você mostrar essas áreas aqui, digamos, esses pontos turísticos bonitos que a gente tem para cá, e que não são nem, às vezes não são nem pontos turísticos no sentido de que vai parar um grupo de turistas ali. E é aquele lugar que as pessoas que moram aqui vão para lá porque acham bonito, seja a Praça Granito, aqui perto da minha casa, final de semana, que o pessoal vai para lá para se divertir, e esse é um ponto de referência aqui quando se fala em diversão. O Parque Radical de Deodoro, a Praça Nazaré do outro lado. Não o ponto, mas é o point, é isso? O point, isso. O Parque de Madureira, o Mercadão. Pô, colocar esses locais também e mostrar, cara, aqui, a gente tem isso daqui também, que você não vai ver na novela das 8, nem provavelmente não, talvez na das 7, quem sabe, e é o que a gente tem de bom, e que a gente tem aqui também. Então eu acho legal esse tipo de movimentação. Eu tô lembrando aqui que a gente está falando de ocupação, eu sei que tem o tema da territorialidade. Território. Então, enfim. Mas assim, eu acho difícil não falar da linguagem junto com o território, porque uma coisa marca a outra. E aí, quer dizer, uma coisa se constrói na outra. E aí eu gosto muito de dois autores que fazem essa ocupação dos territórios. Eles meio que montam uma geografia criativa. Um deles eu editei, que é o Caio Felipe, do Para o Homem Descansando ao Meu Lado, ele é de Realengo. E me conheceu, inclusive, na Ler, 2009, a gente estava juntos. Me conheceu lá, comprou um livro da NUA e acabou sendo editado pela NUA. O livro novo dele é o Não Existe Pecado no Lugar Onde Eu Vim, que já é um título que eu acho que fala muito sobre o que a gente está falando aqui, apesar de ser um livro de poesia. Porque se não existe pecado, ele está falando não só no sentido de que tudo é permitido, mas que esse conceito simplesmente não existe da mesma maneira, com algumas expectativas mais associadas à moral cristã, etc., e mais associadas às elites brasileiras também, simplesmente não estão dessa realidade no lugar de onde ele veio. Ele é de Realengo. E o outro autor que eu gosto muito é o Rafael Amorim, que foi vencedor do prêmio Rio de Janeiro como melhor escritor fluminense. E o nome do livro dele é Como Tratar Paisagens Feridas. Como tratar? Como Tratar Paisagens Feridas. Tem tudo a ver com território. Eu podia passar a live lendo o livro dele, porque é lindíssimo. Ele tem um texto só sobre como foi importante o dia em que ele não foi a Paris. E eu chorei lendo esse texto. Porque ele é um livro tudo bem prosa poética. Então ele está basicamente dizendo assim, foi muito importante não ter ido a Paris, aqui, ter olhado as calçadas, as pessoas, e ter visto que basta chegar para Tijuca, eu já não vejo negro na calçada, não sei o que. Ele fica falando uma série de coisas. Ele vai falando da rachadura na parede, não sei o que. Mas ele recorta isso como esse é o dia em que eu não fui para Paris, quase como se ir para Paris fosse um sonho. E aí você pode interpretar como você quiser, porque ele também não explica, ou realmente ele tinha um voo para pegar e não pegou, ou qualquer coisa assim, mas o texto todo está dizendo que foi muito mais legal não ter ido para Paris. E ele faz isso de uma forma assim, muito poética. Mas o Caio Felipe e o Rafael Amorim, muitas vezes, estão fazendo uma ocupação que é uma ocupação do homem gay no subúrbio, ou do homem LGBTQ no subúrbio. Por quê? Principalmente essa cultura gay especificamente, e na literatura, era extremamente elitista, né?
extremamente elitista na representação de território no uso de linguagem, ela pode ser extremamente elitista. Então, a máxima referência que a gente tem é Caio Fernando Abreu, que eu adoro, morangos mofados, etc. Mas aí, quando você vai ver o tipo de escrita do Caio Fernando Abreu, apesar de eu amar de paixão, tem toda uma série de realidades gay que não são contempladas, toda uma série de realidades LGBTQ que não são contempladas. E a gente sabe que vai ficando mais fácil ser parte da população LGBTQ à medida que você vai cruzando o túnel e passando da central, assim, né? Como mulher lésbica, eu preciso dizer isso, assim. Não é que você não sofra preconceito, pelo contrário, às vezes o preconceito pode ser até menos visível, por isso mais cruel, em áreas consideradas não periféricas, porém, você pode procurar ele e caminhar com uma facilidade que às vezes não existe nas áreas. Então, a ocupação dele com essa literatura, especialmente da relação entre dois homens, no subúrbio, é muito linda. E eu queria ler um trecho do Parlamento de Canção Namorada que fala sobre isso. Só pode ler um pouquinho mais próximo do microfone, que o som está acabando, o seu tom está reduzindo também. O microfone está aqui, longe de mim. Mas se vocês quiserem, eu posso ficar. Fica assim, ó. Então. Tá bom? Vai ver até as obturações. Existe uma mesa aqui. Existe um... Você não está com a perninha cruzada? Olha só. Só se eu fizesse assim. Oi! Ó, vê se vai ficar bom. Oi, tudo bem? Tá bom? Tá bom. É um trecho curto. Eu acho muito lindo esse trecho. Eu tô aumentando o trecho. Desculpa. Não tem problema. Tudo seu tempo. Tem hora que eu penso que se fôssemos tu, o Cais da Ilha Grande, e eu, o Morro da Urca, jamais nos encontraríamos. Não há como mudar a geografia e nos distanciaríamos 10 centímetros por ano. Podemos percorrer essa distância se para você houver necessidade. E caso haja, podemos até percorrer voltas maiores. Mas minha sugestão é estreitar o que for possível. Continua não havendo ética no abandono, por mais que o abandono venha enfeitado com outro nome. Podemos caminhar juntos de uma ponta a outra da cidade e assistir aos dois homens pintando o rosto de Elza Soares em um muro em Deodoro, ali onde os olhares se encontram, e assistir a duas mulheres pintando o rosto de Zeca Pagodinho no Jardim América, no endereço dos beijos emitidos pelo vento. Teremos que colocar roupas novas porque é dia de pintar a cidade, dia de festa no subúrbio. Você reparou como a Elza Soares fica bem naquele muro que a gente tanto ama? Não conheço outros homens capazes de amar um muro. Nem tudo cabe no mapa. Atalhos, artérias, contratempos, movimentos, quartos, banheiros, paredes, ventanias, esconderijos, saídas. É assim que confundem abismos e trampolins. Algumas avenidas são injustiçadas pelo mapa. O mapa não mostra as pessoas da Cinelândia. O mapa não mostra o caminho que percorremos do começo até aqui. Eu não estou no mapa me comovendo cada vez que passo pela rua Maceió, porque algo de muito incrível aconteceu por ali. O mapa tenta contemplar a todos, mas falha. Não haveria gente perdida se não fosse pela ineficiência dos mapas. É preciso criar nossos próprios mapas e depois espalharmos nossos próprios mapas pelos muros da cidade. É necessário tornar os mapas públicos. A rua é parte da biografia de nossos pés. Aluguei uma bicicleta, você se sentou no quadro e pedalamos as 3 ruas que separavam nossas casas. Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, Alameda São Boaventura. A distância tinha que compensar. Fizemos a travessia depositando todas as nossas fichas em nós mesmos. Contemplávamos uma paisagem particular. Um menino nervoso para conhecer a sogra e um contando piada. Apressamos para não atrasar o horário do almoço. A coragem ficou presa nos guindastes e girafas da Baía de Guanabara. Mas estufei o peito e fui. Conhecer a sogra é um dos bens mais genuínos que pode acontecer na vida de uma bicha. A gente vira filho. Você funciona como um mapa. Eu acho muito lindo.
Bonito mesmo. O Esse é de pai qual? vai de Virlembo, Ainoã, passando por Deodoro, fala do Centro da Cidade, cruza a Bahia, vai a Niterói, volta, vem a Paquetá, vai a Paraty, e ele tem essa perspectiva de ir ocupando a cidade com amores profundos gays. E, em geral, lugares em que você não vê essa ocupação, porque, como eu disse, principalmente a gay, homens amando homens, pode ser muito elitista, especialmente no tipo de representação literária que a gente vê. Então, eu acho muito bonito e é um trabalho muito bom. Não, eu achei bem bonito. É, trabalha bastante no território, como você falou, né? E traz aquilo, né? Traz aquela nosso reconhecimento desses territórios também. Então eu acho. E a forma como ele vai brincando com as palavras, né? Achei interessante, achei bem. Como vai dando outros significados às palavras, na verdade, né? Então eu achei bem bacana. Ele é Qual muito figura de poeta. O linguagem segundo seria livro dele melhor? é poesia. Ele Oi? é muito poeta. Ele é muito poeta. Esse é prosa, mas o segundo livro dele é todo poesia. Mas mesmo, Nossa. eu quis trazer exemplos bem diferentes para a gente ver a diversidade do que seria a literatura suburbana, porque também tem gente que não sabe que tem terror, tem poesia, tem estudo, tem pessoas falando, construindo coisas altamente metafóricas e pessoas lá super papo reto, e tem pessoas em gêneros muito específicos, pessoas que misturam. Mas você vê que mesmo nessa poesia toda, tem sentar no squad da bicicleta, e tem passar por lugares que só a gente vai entender como demora, e a Avenida Brasil que ele menciona várias vezes no livro, e não sei o quê. Só que do jeito dele. Do Pintura dos jeito dele. muros. Quando eu falo, né, que o terror ele vem de qualquer região do Brasil, né? E falo que eu tenho um autor que aqui está presente na live que trabalha terror no subúrbio, né? Sempre me perguntam, fala sobre crime, sobre tráfico, como eu próprio dia estava falando naquela hora, né? Tudo que vem do subúrbio ou das áreas periféricas ou de favelas, comunidades, áreas de alta sociabilidade, é ridículo isso. Fala isso para a segurança pública do Rio de Janeiro, se é de alta sociabilidade, né? É de baixíssima para eles, né? Isso, né? O menos que eles querem é contato físico. Se for contato físico, é violência. Então eles não sabem o que é sociabilidade. Não sabem mesmo. Mas quando eu falo que eu tenho um autor do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu falo, cara, ele não fala de crime organizado. Pelo menos nem no texto do bate-bola em si, você me chega a mencionar alguma coisa que eu não lembro agora, acho que não menciona nada. Ou só, Não, se mencionar, só fala por alto. no comecinho o cara fala por alto do pessoal que coloca roupa de bate-bola pra fazer besteira hoje em dia. Mas assim, Isso. menciona. Você trabalha de forma muito boa o subúrbio e em momento nenhum você fala da violência que eles esperam do subúrbio, né? Porque o subúrbio ele tem aquela mentalidade da violência do tráfico de droga. Mas, na verdade, tanto no subúrbio como na Zona Sul, nós temos uma violência que impera muito maior, que é a violência de gênero, né? Nessas regiões, né? E na Zona Sul não é diferente do subúrbio isso. Né? Quando você vê uma jovem ser atacada da sacada da janela, da sacada da varanda dela, né? Na varanda, na sacada, não tem muita loja, da sacada cai lá no chão, aí tu vê ela sendo espancada no elevador, numa zona nobre, é a mesma coisa de quando um cara mata e enterra a mulher dele no quintal aqui no subúrbio, ou em cidade da Baixada Fluminense. Né? Então até o tipo da violência nossa é estigmatizada, né? E acaba sendo tratada de forma distinta, né? Sendo que a violência ela existe em qualquer lugar. E eu ainda acho que no Brasil, a violência que impera no Brasil é a violência de gênero. Eu acho que é a maior violência que a gente tem hoje, até, né? Pelo menos na minha opinião, né? Não sei se eu estou errado, posso estar com você, mas é isso. E o Edjan trabalha bem, inclusive a violência de gênero, em algum dos contos dele, ele trabalha também. Ah, sim. Então eu acho meus parabéns ao Edjan aí por isso, por trazer essa Obrigado. visão.
o Guilherme, como a gente comentou, né, com o amor nos tempos da pandemia, que traz Esse livro é ótimo. o amor, né, de várias formas, no período da pandemia no subúrbio. O próprio Gabriel, Sabine leu Mildezas, Sabine? Não sei. Li, meu Deus, não sabia não. Então, Mildezas, que não sei se o Jean chegou a ler, é muito Esse ainda divertido, é leve, né, é um sopro também de humor. E o da Sabine, né, cara, que é subúrbio, porra, é subúrbio. E quando vai pra Zona Sul é mais engraçado ainda, porque traz a visão da Zona Sul do suburbano, que é divertido também. Né? Nem chega aí, né? Eu acho que aí aparece mais a hierarquia dentro do próprio subúrbio, né? Porque tem aquela coisa da Tijuca ser a zona sul do subúrbio, e aí para uma pessoa que veio... na verdade, eu tô É Tijuca, então, tem a coisa do metido do Meia, que não bobeia. A gente é bem metido também. E tá perto, mas assim, tá perto sabendo que tá longe, porque zona sul mesmo do subúrbio é Tijuca. Tijuca é tipo, poxa, fui pra zona sul quase, né? E aí, quando você vai... querem entender isso, né? Aí você fala, que eu não pertenço nesse lugar, né? Não pertenço a esse lugar. Mas eu acho que tem, no Esse Deus Fosse Deus, tem essa transição de... Peraí, tem várias hierarquias acontecendo aqui, como o Lima Barreto dizia, todas elas vão morrer assim que você cruzar o ouvidor. Porque passando do centro tá subúrbio, rapaz. Tá entendendo? Cara, então, vou te dizer, hein? Catete pra mim é subúrbio. Ô lugarzinho ruim, tá? Ô lugarzinho ruim. Trabalhei muito também no tempo lá. Ó, se quando chove alaga, é subúrbio. Não tem diferença. Não sei, mas pois é, eu não sei. Eu acho que também era legal a gente falar aqui das lendas urbanas, porque é um processo a partir do qual a linguagem se especifica muito para autores suburbanos, né? E tem o Criança na Sombra do Jean e várias outras coisas que ele já fez, né, com a lenda urbana da criança. Mas tem também, e tem a Vanessa Amaral, que eu acabei de conhecer. Acho que ele acabou de conhecer também. Sim. Eu conheci também no evento agora. E que também está baseado numa lenda urbana, né? Então, eu acho que a literatura suburbana tem isso também de apresentar as lendas urbanas, e é engraçado porque quando uma fica famosa a ponto de chamar a atenção, sei lá, de uma literatura menos periférica. Quando eu falo menos periférica, é no sentido da edição mesmo, assim, tipo, chamou a atenção de alguém que tem dinheiro para pagar autor antes do livro sair. Chamou a atenção de uma editora grande. Aí você pega uma lenda, tipo A Loura do Banheiro, que é classicona, né? E quando o tratamento chega num livro assim mais, enfim, ou num livro mais editora grande, ou numa série de televisão, etc., já não chega, perde assim, 60% do que é uma graça do livro urbano. Então eu acho que a literatura suburbana também tem esse papel de fazer uma manutenção, de acolher, como uma coisa de preservação do folclore, né, urbano, acolher na íntegra. Porque a loura do banheiro, o som tá ruimzinho. O som tá ruim. Chega mais um pouco perto do microfone. Sou eu? Voltou. Voltou? Deve ter sido alguma coisa aqui. Não, então, mas é uma recuperação, ajuda a gente a recuperar e fazer manutenção do folclore, porque quando isso ganha, a Loura do Banheiro já ganhou produções assim, mais mainstream, com mais grana, né, basicamente, falar a real. Alguém injetou dinheiro naquilo. Perde completamente Pasteuriza, né? as características originais que tornavam aquilo ali suburbano, carioca, brasileiro, aqui da galera, etc. E aí você vê e fala, poxa, por um lado eu estou feliz porque as pessoas estão ganhando dinheiro a partir de um tema que eu conheci diretamente. Por outro lado, eu estou extremamente triste, porque parece apropriação, e o que está sendo representado ali não tem absolutamente nada a ver, parece que não teve pesquisa. Qual é a diferença entre essa Loura do Banheiro desse jeito e qualquer fantasma americana de um filme, que provavelmente não passaria na sessão da tarde, mas enfim, assim de comum, sabe? Então eu acho que essa literatura tem também essa função de
preservação, arquivo de mitos, de símbolos e de lendas urbanas, especialmente, que são muito nossas. E que se não tivesse esses livros publicados, talvez elas daqui a pouco se perdessem. Né? Porque essas lendas também se transformam muito e sofrem muita influência de coisas que vêm de fora. Né? É isso. E, enfim, eu também queria falar de pessoas que reconstroem completamente o subúrbio para falar de temas delicados. Tipo o Preto Júnior, aqui com o Motivo, que criou uma cidade, Del Prado. E dentro dessa cidade tem uma comunidade. Mas, assim, Del Prado é um bairro do Rio de Janeiro, embora seja uma cidade. Né? A comunidade é a bandeira 3, né? Porque não pode ser a bandeira 2, vai ser a bandeira 3. Enfim, tem essa questão, assim. Ele não é a única pessoa que faz isso, mas é a pessoa que eu mais conheço porque eu editei o livro dele, eu fui uma das editoras do livro dele. E aí, para falar de uma série de temas delicados e recuperar uma série de personagens que são comuns, que a gente conhece, né, de comunidade, já ouviu falar, quem é que manda, quem é o senhor, quem é o patrono da cidade, etc. A gente ouve falar essas coisas, mas, enfim, ele preferiu criar uma cidade fictícia. Mas, na verdade, essa cidade está representando um bairro. E como tem características comuns a outros bairros, muita gente se identifica lendo sobre uma cidade fictícia. Né? Essa é uma outra estratégia do suburbano também, que acho legal comentar. Até uma estratégia de defesa, né? Uma estratégia de... Não seria defesa a palavra certa, seria autopreservação. Né? Sim. Seria... escrever no subúrbio... No Giovanni, por exemplo, é muita linguagem oralizada e muitas histórias que têm muita violência, mas é mais genérico. Né? E no caso do genérico não de ordem, assim, só que são coisas que é difícil de explicar. E no caso do Preto Júnior, tem histórias muito específicas, que todas foram modificadas de alguma maneira, mas é uma forma de proteger e até de separar a pessoa de quem escreve. Ah, tá. Né? Separar a pessoa, né? Tipo, o Preto Júnior é retinto. Isso é uma coisa que eu também não entendo. Eu não entendo mesmo. Mas acontece. O Preto Júnior é um homem retinto. E ele escreveu um livro chamado O Último Retinto. Ele ouve muita gente perguntando: tá, então você passou por aquilo como se não tivesse diferença nenhuma entre ele ter escrito uma ficção, etc. É óbvio que ele é o último retinto. Tipo, na cabeça... Isso é uma coisa muito gozada, que eu não sei como é que resolve isso. Porque acho que eu, nova, até já fiz isso também. No E Se Deus Fosse Deus, eu tenho uma editora lésbica. E aí as pessoas vêm me perguntar assim: vem cá, mas então, quando é que você decidiu que era lésbica? Porque a menina, no romance, ela trata isso, ela tem vários problemas. E ela trata isso como uma decisão. Mas é estranho, porque que eu escrevi, sou editora e sou lésbica, tudo que vai estar na minha ficção é igual. E o Preto Júnior passa um pouco por isso também. Né? Eu acho que isso é mais comum quanto mais periférica for a literatura. Eu acho que isso também... Posso estar exagerando, mas eu acho que isso também é uma forma de dizer que, sei lá, quem escreve esse tipo de texto seria menos capaz de escrever uma coisa que não fosse experiência direta, porque existe questionamento, quer dizer, existe essa confusão com pessoas de qualquer área da cidade. Existe a coisa de a Beatriz Segal ser enfrentada como inimiga. Não faça isso, porque na época ela era o Odette Whitman. Eu sei que isso existe. Mas isso eu acho que leva, né, a partir dos outros personagens que existem no livro também, né? Não necessariamente... tu acha que... Por exemplo, acho que a nossa experiência ela é muito importante para qualquer livro nosso. Sem dúvida. Nós em qualquer livro nosso. Nem que seja no Sim, principal... Não estou falando disso, né? O que está falando mais? Então me explica, que eu não entendi bem mesmo. Não, o que eu estou falando é o seguinte, é que eu acho que, por conta dessa história do fetiche, e de serem temas que são pouco trabalhados, etc.,
fica mais... E não que isso não exista com outros autores, essa confusão da experiência, não é isso. Também não sou inocente nesse ponto. Mas eu acho que fica mais fácil chegar na gente, porque o acesso é mais fácil. E fica mais fácil também achar que tudo que a gente escreve é a nossa experiência. Eu acho que a literatura suburbana, muitas vezes, é confundida pelos leitores por uma coisa que nunca pode ser ficção totalmente, entende? Porque tem essa história, é meio caricata a imagem que as pessoas fazem, às vezes, de autores suburbanos. É isso assim. Pessoa de fora do subúrbio, né? Não falar da sua experiência, não tem o mesmo respeito que se daria a uma outra pessoa fazendo ficção, nem de perguntar assim, então isso foi baseado em fatos reais. Eu acho que às vezes eu tenho meio que então foi, sabe? Mas eu estou exagerando nesse ponto, é uma coisa que eu sinto. Mas se você sente, deve ser real, né? Pelo menos você, aquilo foi, né? Se você sente, né? A gente não é maluco de sentir algo que... Sim, claro. Oi? Não, como experiência minha, sim, óbvio, mas não quer dizer que se aplique em todos os casos. O que você acha disso? Mas a gente não tem essa pesquisa ainda também, né? Não fizeram essa enquete ainda, né? Então, não. É muito baseado no nosso feeling, nosso sentimento mesmo, né? Essa dúvida é bem comum nos leitores, né? De acreditar que tudo que está ali... e às vezes até questionar. Eu tenho um conto que foi premiado que o nome é Caso do Meu Tio-Avô Contado Uma Vez Só. E aí vieram me questionar, mas peraí, você nem conheceu o teu tio-avô? Como é que você escreveu isso daqui? Tem essa confusão mesmo na cabeça das pessoas, mas assim, o oposto também é verdadeiro, né? Eu conheço muitos autores, principalmente do cenário independente, que jogam para a Folha experiências mesmo de vida, às vezes trocam o nome só, e é meio que o que seria um conto, na verdade, é como se fosse um fragmento de um diário. Então, é meio que aquilo, as pessoas confundem, mas não é que isso não aconteça. Tem pessoas que realmente fazem isso. Eu escuto menos isso porque ninguém vem perguntar para mim, cara, vem cá, realmente você viu aquele monstro lá de verdade? E aí, você estava contando aquela história, você morreu de verdade, depois voltou? Para mim é um pouco mais difícil perguntarem pelo gênero que eu escrevo. E também por ter 1,90m quase, né? Mal encarado. Uma mal encarada de lei. Quando escrevi Incompletos, a personagem era mutante. E não vieram me perguntar se eu era mutante, mas vieram perguntar se tinha sido baseado na minha vida. Então, sei, de repente alguma coisa do tipo que eu escrevo, mas nem o gênero me protege muito. Agora, eu não sei se isso é específico do suburbano ou não. Eu só comecei a conversar com algumas pessoas sobre esse lugar. Existe muita autoficção, como o Edian estava falando. Muita gente que se joga no papel, e eu acho que isso é uma função importantíssima. No mínimo, assim, porque tem várias outras, de preservar essas narrativas que também, assim como as lendas urbanas e tal, recebem pouco espaço, né? Mas eu ando conversando sobre isso com as pessoas. Até que ponto, quando você entra num nicho suburbano e você entra num nicho... Porque tudo é entendido comercialmente como nicho, né? Eu não suporto isso, mas... Quando você entra num nível suburbano, quando você entra num nicho LGBTQ, ou num nicho negro, ou num nicho barra literatura negra, barra LGBTQ, barra suburbana, que pior ainda às vezes. Eu acho que os leitores mesmo perdem um pouco de respeito pela capacidade inventiva dos autores, sabe? É como se eles fossem todas essas coisas do nicho antes de serem autores. E isso é uma coisa de que muita gente reclama, assim, não só na escrita, mas em outras áreas artísticas também, né? No momento em que você vira atriz negra ou atriz LGBTQ, seus papéis se ampliam ou diminuem, depende. E você é o quê? Você primeiro é o rótulo ou primeiro você é atriz. Por que você não pode ser chamada por outras coisas no momento que você virou uma atriz negra? Ou uma atriz lésbica? E eu acho que isso acontece no texto também. Só que no caso do texto, a gente fala menos sobre isso. Por isso que eu fiquei muito interessado, sabe? Tem essa coisa do escritor publicado
pela editora grande, distribuído em livraria, porque muitas vezes a gente não é distribuído em livraria, porque é um negócio muito ruim pra gente, a gente perde muito dinheiro. Mas ainda tem essa história de que publicado por editora grande, distribuído em livraria, uma série de outras coisas que quem tem mais dinheiro e acesso a editoras grandes faz, é escritor de verdade. Então as expectativas em relação a esse cara é como se ele pudesse mesmo simplesmente escrever uma história que ele quer, porque ele conhece e tal. E de repente o suburbano, ele tá sempre meio que agarrado nessa pecha de vai falar da sua vida, sua vida também conta, parabéns, que me dá um pouco de irritação. Não necessariamente você tá falando. Mas você pegou um ponto interessante. Talvez. Não estou escutando você bem de novo. Eu parei de falar. Talvez seja por isso. Sacanagem. Eu esqueci o que eu ia falar. Fui brincar, só que eu bebi a bola de peixe, né? Então fui brincar e esqueci o que eu ia falar. Mas é interessante. Sim. O fato de, às vezes, o autor publicar de forma independente ou publicar de uma editora menor porte pode conferir a ele não, né? A terceiros, conferir a esse autor essa visão dele fazer uma autoficção. Né? É o que eu estava tentando dizer. Você estava falando, né? Meio que é como, em vez de... Ao mesmo tempo que são as pequenas editoras, os autores independentes, que conservam a memória de certos locais, né? Que conseguem trazer a lembrança de certas culturas e de memórias, ao mesmo tempo, quando você trabalha como editora de menor porte ou se autopublica, você meio que é deslegitimizado. Não é isso? Nesse sentido, como autor, né? Na sua capacidade intelectual mesmo. É mais fácil para um autor de verdade que tem todos esses recursos e que, em geral, enfim, menos 1% da população, ser entendido como alguém que tem capacidade de produzir, sabe? Ficção pela ficção, etc. E quem trabalha, quem pensa dessa forma é estúpido. Você vê que a Carolina estava falando. Eu entendo a fala da Sabine. Parece que existe um universo padrão, e se você está fora desse padrão, logo você escreve de uma experiência pessoal, e que nunca chegará aos pés do que é esse padrão. Isso aí. É isso. E, só que esse padrão é muito engraçado, porque esse padrão... Tem gente que está dizendo isso, ou está pensando assim, e muitas vezes não é uma reflexão, é uma coisa cultural. A pessoa age dessa maneira, não é que ela sei lá, tem a capacidade de analisar o padrão, digamos assim. Mas muitas vezes o que choca a gente para esse lugar não é qualidade técnica, não tem nada a ver com qualidade técnica, não tem nada a ver com forma de escrita. Tem os preconceitos contra a linguagem do padrão, sim. Mas o que choca a gente para esse lugar é acesso a dinheiro, acesso a grandes publicações, estar em livraria. Isso é uma coisa muito... Eu ouço muito, assim. Compre o seu livro quando estiver na livraria. Mas não vai para a livraria... mesmo com pandemia e mesmo com o fechamento de várias livrarias. Então, você vê, é muito estranho, porque não é possível em momento algum. Falhou o finalzinho. Tá falhando. Não é a escrita que está sendo... É muito estranho. Julgar isso já é uma coisa complicada. Mas se vão falar, vai ser que pelo menos leiam. Esses julgamentos estão sendo feitos sem leitura. Né? Eles muitas vezes são feitos porque não existe acesso a bem simbólicos do que seria um escritor de verdade por parte do corpo humano. Então ele já é pré-julgado. E acabou. Uma série de em cima do Facebook que tem feito por pessoas que não leram. Sim. Isso é muito... Né? É extremamente complicado. Talvez muito dessa questão hoje, né? Isso já existia sempre, na verdade, né? Mas hoje ainda tem a questão do imediatismo de opinião, né, cara? Todo mundo tem que dar a opinião dela, né? Lembrando, gente, que a nossa opinião não necessariamente é importante. Então, a gente tem que, pelo menos... É sério! A gente tem que embasar essa opinião, né? A gente tem que ter um arcabouço teórico, uma carga teórica por trás dessa opinião.
a gente tem que saber minimamente a respeito do que está falando, que até para ser uma opinião, ela deve ser respaldada em algo, né? Porque, tipo, tudo hoje também é reduzido a opinião. Eu falo qualquer merda. É minha opinião. Né? Ou eu tenho uma liberdade de expressar tal opinião. A gente entra em outra seara, inclusive, né? Uma seara muito mais perigosa, né? Tá cerceando cada vez mais a nossa própria linguagem também. Né? Quando a Sabine falou sobre a memória, o resgate de certas lendas, né? Eu não pensei em lendas, mas eu pensei em figuras, né, que há muito tempo desapareceram do subúrbio do Rio, que eram as rezadeiras, as benzedeiras. Né? Isso não existe quase mais no Rio, assim, no sentido, no subúrbio do Rio, se lembrar, né? Muito em função, né, desse conservadorismo crescente, né? No próprio subúrbio, né? E eu falo, gente, realmente é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Mas é um trabalho de suma importância. Mas, Sabine, vamos falar mais, que eu tô falando bastante aqui. Edjan, fala alguma coisa. Eu já falei bastante, hein? A gente pode encerrar também a live daqui a pouquinho. Né? Que a gente sabe que tem um período, era um período de 1 hora, mas como todo mundo aqui é amigo, a gente sai falando, né? Não cala a boca. A gente sai falando. Ó, deixa eu mostrar então uma autora da Cidade de Deus. Eu acho que é o último livro que eu tenho que mostrar. Essa é a Tuca Muniz. Eu vou mostrar uma foto dela, que ela é muito fofa. Está na capa, na verdade. E eu vou ler a descrição, a mini bio. É da Lua também? Não, esse é de uma da Esquina Editorial, que é uma editora da Cidade de Deus. Ah, bacana. Deixa eu ver se eu acho que vale a pena ler. Vocês estão me ouvindo? Porque estava dando problema no meu som. Tá legal. Anaíde dos Santos Muniz, conhecida como Dona Tuca, é poeta, artista plástica, atriz, cantora e compositora carioca. A artista, que é referência para muitos, tem 85 anos de idade, isso na época que o livro foi publicado, agora deve estar com 87, 88. E vive na Cidade de Deus desde 1975. Mãe de 4 filhos, possui 10 netos, 14 bisnetos e 4 trinetos. É uma das estrelas do Poder Divina, encontros de microfone aberto na favela. Tuca Muniz foi a primeira mulher a tocar no enredo do Bloco Independente da Barão do Rio Comprido, em uma época em que havia pouco espaço para mulheres nas escolas de samba. Já compôs letras para a Mocidade Independente de Jacarepaguá, da Cidade de Deus, e é autora do Hino da Terceira Idade, premiado pelo Marcelo Paulo da Hora Alcântara, e reconhecido pela Câmara de Vereadores. Recentemente, Tuca descobriu Falhou o final. Recentemente, Tuca descobriu a batida do funk. É pintora Anaí e seus quadros coloram para ele. A produção da peça Morte de Severino, enfim, com a Marisa Hort, currículo. Dona Tuca. Por que eu estou trazendo a Dona Tuca? Porque você estava falando da recuperação de personagens. Uhum. E eu acho que também é uma função muito importante da literatura suburbana. E a Dona Tuca, especificamente, quando publicaram esse livro no projeto da Esquina Editorial, ela tinha 85 anos. E ela era estrela do sarau de microfone aberto. Então, provavelmente, esse é um lado que a gente falou pouco aqui, porque a gente estava falando... Eu sou editora, então volto muito para o que foi publicado, para o escrito e tal. Isso tem diferente. Mas a literatura urbana também é, em grande parte, e é assim que eu cato as pessoas que eu quero publicar. Sarau, microfone aberto, o encontro da esquina que abre espaço, o bar que deixa colocar uma versão impressa de forma caseira do livro. Né? Quando eu tinha 17 anos, 18, eu não tinha acesso a nenhum dos livros que hoje eu trabalho ou que hoje eu produzo. Então, a gente tinha no 15, e aí tinha a rádio comunitária, e a rádio comunitária deixava colocar uma série de livros. Deu uma falhada de novo, sabia? Foi.
Eu acho que é coisa da internet. Desculpa. É, Acho que não tem nada e a o ver Ed já com. ligou o ventilador aí, eu acho, no fundo. Passa Não, calor, é Ed. coisa da internet. Mas assim, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, a gente ia para o Clube Mackenzie, a gente ia para o alto daqui da Ban, a gente ia para a pracinha do skate, que não era pracinha do skate ainda. A gente ia para o Jardim do Meyer às vezes, mas era muito perigoso porque não estava cercado ainda e rolava muito assalto. E outros pontos ali do Meia, onde ficavam os fanzines. A gente entrava nos bares, pé sujo, e gostava que fosse pé sujo, porque o pé sujo deixava que os fanzines ficassem ali. Aí a gente descobria que tinha um poeta morando do nosso lado. Que tinham. E isso, gente, vocês não têm noção de como isso me energizou para continuar escrevendo, para continuar fazendo, porque eu não tinha acesso a livros do subúrbio, não tinha acesso. E quando tinha, eu não sabia que eram do subúrbio. Quando eu li Lima Barreto na escola, ninguém reforçou esse lado. E eu me amarrava no texto dele. E eu li um livro só. Então, assim, eu achava legal, já via uma proximidade ali. Mas na minha cabeça não existia autor do subúrbio. Então, a gente falou muito de livro, mas muito da literatura suburbana é o fanzine, que a Jean também faz, é o folhetinho, é a coisa que às vezes é o lambi-lambi, é o microfone aberto. E essa senhora aqui que tem esse currículo que eu acabei de ler, ela teve o primeiro livro feito dela aos 88 anos, né, que eu acho. 85. Aos 85 anos. Então, por aí você imagina a dificuldade que a gente tem de conhecer as coisas se não for indo a campo. Às vezes, é nesses lugares que você vai encontrar o livro que foi feito tardiamente para comprar e conhecer esse autor. Porque, realmente, se você quer uma vida de livraria, você não vai ter muito acesso à literatura suburbana. E você vai achar que é pouco. E não é. Livraria, na verdade, né, cara, hoje, ela não representa, acho que nada em si da literatura brasileira. Quando a gente está num grupo de editoras, que eu também puxo muito pro lado editorial por ser editor também, a gente vê na Coesão, por exemplo, uma pluralidade de ideias, né? Uma pluralidade de materiais. Né? Embora ainda muitas voltadas para o terror, né? Foram editoras que começaram nisso lá, mas tem uma pluralidade muito grande de material. Então, a livraria não é isso. Por quê? Porque hoje nas livrarias, estou falando nos grandes grupos, não nas livrarias menores, que ainda tem um pouco mais dessa busca, né? Mas também não tão grande. Mas nem se compara com as grandes redes, né? Porque as grandes redes, como qualquer mercado, ela visa o lucro. Né? E eu acho que até não sei, pode ser até um dos grandes motivos delas estarem assim como estão hoje, né? Não diversificar tanto o material que elas têm e não abrir mais espaços. Por exemplo, né, a Saraiva North Shopping, que é a nossa área, né, a gente conhece melhor. Quando ela abrir espaço para evento, ela trazer mais gente para a livraria, uma coisa óbvia. Quando você faz um espaço com autores lá em cima, botar 30 autores, cara, você vai ter pelo menos umas 6 vendas ali, cara. No mínimo, no mínimo. De um livro da própria Saraiva, não dos livros dos autores que estão lá. Então eu acho que essas grandes redes também faltaram com isso. De abrir o espaço para os autores participarem. Os autores locais, porque são pessoas que movimentam a economia local ali. Né? Se fizer um lançamento com a Sabine em Paquetá, o bar que receber, que eu gosto muito de fazer em bar, né? Sabe disso? O bar que receber a Sabine em Paquetá pra fazer um lançamento vai se dar bem, porra. Entendeu? Se fizer um lançamento do Edjan na região dele, que não sei se eu posso falar, que tem que saber se eu posso falar, você mora. Todo mundo sabe, sem pô, tá sem som, hein? Foi leitura labial, hein? Todo Então, mundo sabe onde é que eu moro, pô. Então, o Edjan que é de Anchieta... Tá na internet. Não sei, né? Eu que sou do Caxambi... Edjan Bairro. Eu acho que Edjan CS Bairro. Sim. É um autor de Anchieta. Acabou. Então, eu acho que ainda tem isso também, né? Eles perdem essa oportunidade de mover a economia local para não abrir esses espaços. E como a Sabine falou, ao mesmo tempo é uma forma da gente continuar trabalhando, quando a gente vê que o vizinho nosso é poeta também, quando a gente vê que um colega faz um trabalho parecido com o nosso, somam-se forças, né? Que em muitos casos são pessoas unidas, não é isso? Sim. Mas eu vou encerrar aqui, porque eu estou falando muito. A live é de 1 hora.
Sabine, você tem mais alguma coisa a pontuar? Tô de boa, gente. Eu já puxei muito a corda, daqui a pouco arrebenta. Sabine não vem mais em live da Luva, que ela disse que eu falo muito. Não, eu que separei um monte de livro pra falar ao mesmo tempo. Isso foi. Foi de boa, saiu tudo. Foi. Então, tá bom. Apareceram todos. Edjan, tem alguma coisa a pontuar? Cara, assim, é sempre um prazer conversar com a Sabine, né? Ainda mais quando o assunto é subúrbio. E esse último ponto que ela trouxe, então, é ótimo, porque as pessoas ficam esperando encontrar os autores suburbanos nas grandes redes, e não vai ser assim. A nossa aproximação, assim como eu já ouvi outros autores falando, né, a gente faz uma literatura que muitas vezes é mais guerrilha, é você ir lá e plantar o seu livro em determinado lugar onde sabe que vai passar alguém e pegar para ler, colar cartaz nas paredes, lambe-lambe, panfletar mesmo, distribuindo um conto que seja num panfleto. Mas assim, a gente também está conseguindo entrar em outros espaços de mais visibilidade para poder falar, né? E é importante que esse trabalho continue. Que a gente continue fazendo esse pequeno para ir pegando essas pessoas que ainda não sabem que a gente está por aqui, mas fazendo essa inserção também nesses lugares mais badalados. Vamos para Flipa, vamos para Flip, vamos para Flup, para Flicolor, que a Sabine logo vai estar organizando. Fiquem de olho. Para de me colocar em eventos que ainda não estão prontos no ar das pessoas. Organizadora do evento, Se você ficou nessa live até esse momento e ouviu esse spoiler de ideia que ainda não está pronto, eu gostaria de dizer que eu não me responsabilizo. Obrigada. Sim, agora todo mundo já sabe e vai ficar perguntando para você. Eu sou confidente, não sei de nada disso. Tô até, o que é isso? Que é isso? Pergunta para ela depois, cara. Agora você vai gostar de saber. Mesmo confidente? Vai ver você falar comigo, vai lembrar disso, Sabine, vai lembrar disso. Não, ele é super confidente. Agora eu quero saber porra nenhuma. Gente, eu realmente, o tempo estourou. Eu achei que era tipo 1h15, já 1h40 de live. Então, Sabine, muito obrigado. Ó, o Rafael aqui, Rafael que trabalha muito com subúrbio, especialmente com historiador, né? Muitas matérias também sobre subúrbio. O Vitor passou ainda há pouco aqui também, que tem suburbano da depressão. Então, o pessoal muito a Bela da PUC, que tá aí, a Mônica Paz, foi minha aluna, tem muita gente bacana. Então, a todos vocês, um grande abraço, obrigado pela presença. E agora, às 18 horas, até para complementar muito o que a Sabine falou, vamos falar sobre territórios, né? Que combina diretamente com o que a Sabine fala. Gente, um beijão. Muito obrigado pela presença, Sabine. Edjan, te vejo mais tarde. Valeu, Sabine. Até daqui a pouco. Eu vou botar uma roupa diferente. Valeu? Vou comer. Vou tomar um banho. Vou botar uma roupa diferente para ele não enjoar de ver minha cara e minhas camisas. Boa, isso é bom. Você é bonito de qualquer jeito, meu amigo. Você não enjoa de você. Não esquece de trazer os livros de vocês para a próxima live, por favor, tá? Que eu não vou estar aqui. Sabine, uma coisa. Deixa se você puder, quando salvar a live, nos comentários, os livros, o pessoal poder procurar, ter uma referência. Eu juro que vai fazer isso comigo, tem 15 livros aqui. O problema é teu, falou sobre 15 porque 15. Gente, foi trazer. Olha só, aí que eu deixo nos comentários os livros. Aí para vocês não acharem que eu tenho uma vontade. Olha só, eu vou fazer quantos comentários? Isso tudo foi falado nessa live, tá, gente? Aqui, ó. Os da Luva eu falo, que são 2. Pode beleza? tirar os 2 meus daí também. Tá bom? Gente. Eu deixo no comentário. Valeu mesmo. Até às 18. Valeu, minha amiga confidente. Esse é o presente que eu deixo pra você. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.